Olá, meus queridos, como prometido, estou aqui de volta para a gente fazer este exercício 1, lembrando que estamos na frente B, da apostila 2, página 224, tá certo? Então, o que o enunciado fala para a gente? Ele fala o seguinte: calcule as medidas dos segmentos determinados pela bissetriz do maior ângulo sobre o lado oposto no triângulo cujos lados medem 30, 40 e 56. Então, qual que é o primeiro passo? A gente vai fazer a representação desse triângulo utilizando as medidas que o próprio exercício nos deu. Então, se o exercício falou que é 30, marcamos um lado com 30, o outro lado falou que tem 40, então marcamos o outro lado com 40, e um terceiro com a medida de 56, tá certo? Aí notem que ele fala pra gente da bissetriz do maior ângulo. Então, meus queridos, em uma das aulas, aliás, em diversas aulas do nosso primeiro bimestre, eu defini para vocês o que é uma bissetriz. Uma bissetriz é o segmento ou a reta que divide o nosso ângulo em duas partes iguais. E também uma outra informação que eu passei em diversos momentos para vocês é que se eu tenho um triângulo, sempre oposto ao maior lado desse meu triângulo, a gente vai encontrar o nosso maior ângulo. Então, se esse lado mede 56 e é o maior lado do triângulo, significa que esse ângulo oposto vai ser o nosso maior ângulo, tá certo? E por que isso é importante? Porque no exercício ele fala: calcule as medidas do segmento determinado pela bissetriz do maior ângulo. Então, se esse é o maior ângulo, essa é a nossa bissetriz do maior ângulo. Lembrando que a bissetriz divide o meu ângulo em duas partes iguais. Por isso que eu marquei aqui um risquinho, e esse mesmo risquinho marquei aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber esses dois segmentos formados pela bissetriz. Essa bissetriz também dividiu esse meu lado, que mede 56, em duas partes iguais. Em duas partes que não são iguais, isso é importante. O ângulo foi dividido em duas partes iguais, só que esse lado não é dividido em duas partes iguais. Então, por isso que a gente chama esse pedacinho de x, e esse outro pedacinho, se aqui a gente chama de x, essa outra parte vai ser o todo, que é 56, menos esse outro pedaço, que é x. Por isso que aqui ficou x, e aqui ficou 56 menos x. Só repetindo mais uma vez, a bissetriz vai dividir o ângulo em duas partes iguais, só que esse lado daqui não é dividido em duas partes iguais. Tá ok? Bem, depois que a gente compreendeu, então, que o enunciado nos trouxe e representou todas essas informações através de um desenho, a gente vai aplicar o teorema da bissetriz interna. O que diz o teorema da bissetriz interna? Diz o seguinte, que se eu dividir este lado por esse, vai ser o mesmo resultado se eu dividir este lado com esse. E, por ser uma proporção, eu também posso falar, se eu dividir esse lado com este daqui, vai ser a mesma coisa se eu dividir este lado por esse, certo? Só lembrando que o teorema da bissetriz interna de um triângulo já foi explicado no vídeo anterior que eu passei para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem rever o vídeo, tá certo? Mas é bem simples, super fácil. Então, meus queridos, aplicando o teorema da bissetriz interna, eu posso falar que este lado, que é x, dividido por este lado, que é 30, vai ser igual a este lado, que é 56 menos x, sobre este outro lado, que mede 40. Notem o que a gente vai fazer aqui, meus queridos. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Caneta esferográfica. Então, como este lado é igual a esse, tudo que eu fizer de um lado tem que fazer exatamente a mesma coisa do outro. O que eu posso fazer? Se eu corto este zero daqui, eu posso também cortar
este zero desse lado. A igualdade continuou verdadeira. E por que eu fiz isso? Porque é muito mais simples eu multiplicar tudo isso por 3, todo esse pedaço por 3, e depois todo esse pedaço por 4, do que multiplicar tudo por 30 e depois ter que multiplicar por 40, certo? E lembrando que se essa fração é igual a esta segunda, eu devo multiplicar em cruz, tá certo? Então, x multiplicado por 4 vai ser igual a 4x, que vai ser igual a 3 vezes 56, que é igual a 168, menos 3 vezes x. Portanto, 4x vai ser igual a 168 menos 3x. Caímos, portanto, meus queridos, numa equação simples do primeiro grau, de modo que se aqui é menos 3x, a gente traz para o outro lado, ele passa para o outro lado, sendo positivo. 4x mais 3x é igual a 7x. Então, 7x vai ser igual a 168. Como eu vou ter 7x, 7 que vai estar multiplicando x, o 7 passa para o outro lado dividindo. Então, 7 igual a 168, perdão, x igual a 168 dividido por 7. Notem que 168 dividido por 7 é igual a 24. Então, esse lado daqui mede 24 centímetros. Esse segundo lado vai ser igual a 56 menos x, portanto, 56 menos 24, e vai valer 32 centímetros. Tá certo? Meus queridos, espero que todos vocês tenham compreendido e lembrem-se sempre, qualquer dúvida, postem nos comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.